Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, 30 de julho, terça-feira, mês de julho já foi, hein, gente? O tempo tá voando, né? Deus abençoe você. Terça-noite, de 8 às 9, 9 e pouco, 9 e meia, nós temos o programa Pra Ser Feliz ao vivo, programa Pra Ser Feliz pela TV Canção Nova. Quero contar com a sua presença. Olha, o programa é maravilhoso, palavra de Deus, pregação, oração profunda, é muita graça de Deus derramada no programa Pra Ser Feliz. Eu respondo às pessoas ali ao vivo, é muito especial. Conto com a sua presença, tá bom? Com a sua participação. Coloque o relógio para despertar hoje para acompanhar o Pra Ser Feliz. Você já é inscrito aqui no meu canal? Se não, filho, filha, venha fazer parte da nossa família aqui do canal do Padre Adriano Zandonato. Se inscreva agora. Ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas e deixa agora já seu joia, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar, tá bom? O evangelho de hoje... escreva aqui também nos comentários os seus pedidos de oração, os nomes das pessoas, nós como família vamos rezar por essas intenções aqui no canal. O evangelho está em Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja bem, esses dias atrás nós lemos, a parábola do trigo e do joio, e hoje Jesus dá explicação para os seus discípulos. Ele fala concretamente, Filho do homem é aquele que semeia a boa semente, o diabo semeia a má semente, o campo é o mundo, no final dos tempos vai haver a colheita. E você sabe que esse evangelho ele é muito especial. Por quê? Porque a maioria de nós, gente, a maioria de nós que estamos aqui, eu, você, quem não é monge, não está recluso do mundo, nós estamos nesse mundo. Então nós convivemos com trigo e joio todos os dias. E você sabe que o trigo e o joio eles são tão parecidos que até para os especialistas é difícil diferenciar. Mas a diferença está na espiga. A espiga de um e de outro é diferente. Quando vem a espiga, eles diferenciam, Ou seja, os frutos. Então, primeira coisa, a gente tem que saber que a gente está nesse mundo onde há joio e trigo, onde há gente boa e gente ruim. E nós precisamos, nesse mundo de escuridão, brilhar como luz, como joio, Ser diferente, produzir frutos de salvação, de vida eterna. Mas saber, gente, que tem a semeadura da cisânia, não tem jeito, A cisânia são os hereges, mas também são os católicos de má vida, Como dizia Santo Agostinho e Santo Ambrósio, Os católicos de má vida. E é o demônio que está sempre semeando, O joio, a cisânia. Ele está sempre semeando. Ele quer, o diabo nem liga de você ser católico, mas ele quer que você seja um mau católico, que não confessa, que não reza, que não luta contra o pecado, que vive de qualquer jeito. Então saiba, o mal está no mundo e o mal está em nós. Cada dia nós precisamos, em cada dia, eu e você, filho, filha, precisamos escolher a ser a ser trigo e não joio, sabe? Porque o mal está no mundo e está em nós. Então tenhamos sabedoria para conviver com o joio ao nosso redor, mas também não nos desesperemos com isso, porque nós estamos no mundo e é a realidade. Mas também combatamos o joio em nós e lutemos para produzir fruto de santidade e salvação todos os dias. E é importante entender que existe joio no mundo e que o joio vai crescer, junto com o trigo. Nos incomoda, gente? Como nos incomoda? Mas veja só, tem muitos na igreja que, dizia Santo Agostinho também, que primeiro são joios e depois se tornam trigo, Aqui a gente fala sobre a paciência de Deus, Que coisa linda, como Deus é paciente, Ele tem paciência com o joio, até o último momento ele espera que esse joio se torne trigo, Por isso que o zelo imprudente dos servos de Cristo não pode ser um ardor intempestivo,
de arrancar os males pela raiz, porque tem muitos joios que vão se tornar trigo no processo. E tem muitos que parecem joio que são trigo na essência, né? Então, a gente tem que deixar o julgamento para Deus e partilhar dessa paciência de Deus, né? Paciência de Deus. E às vezes na igreja acontece um escândalo, né? Uma coisa ruim, e às vezes quem está conduzindo vê aquilo, né? Tem que corrigir, se for uma coisa séria, óbvio, como um abuso de menor, essas coisas, tem que levar para as autoridades mesmo, né? Às vezes uma prisão vai acontecer, né? Porque é algo muito sério. Mas existem erros que uma autoridade eclesiástica vê, que não é tão sério assim, e diz, olha, meu amigo, vou te dar uma outra chance, porque você está agindo como joio, mas eu acredito que você pode ser trigo. Então vamos lá. Não é conivência, é paciência de Deus, porque as leis do reino de Deus são diferentes. Claro, diferentes se, por exemplo, uma autoridade religiosa abusa de uma criança, né? Rouba, aí é outra coisa. Mas existem erros, né? Que tipo assim, olha, você caiu, mas eu vou te dar uma outra chance, porque você está agindo como joio, mas eu acredito que você pode se tornar trigo. Lute, tente, reze, busque ajuda, né? E depois Jesus explica, né? Que o tempo da colheita é o fim do mundo, né? É o fim do mundo, o fim do período terrestre, né? No tempo da colheita, o dia do juízo, né? O Filho do Homem enviará os seus anjos para separar os bons dos maus, né? E tirarão do seu reino todos os escândalos, né? Aqueles que fazem os outros pecar, que são motivo de queda, que são motivo de escândalo para os outros. Porque veja bem, muitas vezes o joio não é somente quem peca, mas é quem leva os outros a pecar, com escândalos. Às vezes o escândalo de uma vida dupla, às vezes o escândalo de um contra-testemunho, às vezes o escândalo de uma queda, né? Uma queda mesmo, a pessoa caiu e levou muita gente a pecar com aquilo, ou com discursos relativistas. Você que é pregador, que fala de Deus, cuidado. Não esvazie o evangelho, não pregue um evangelho adocicado para agradar e ganhar seguidores. Não fale o evangelho sem cruz, sem renúncia. Pregue o evangelho na integridade, porque quem prega um evangelho falsificado está levando muitos a pecar e vai ser julgado como joio no final dos tempos, né? Então lutemos para ser trigo, para produzir frutos de santidade, para pregar a integridade do evangelho e para não deixar o que é mal em nós crescer e tomar conta da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero imitar o exemplo de Jesus. Eu quero imitar o exemplo de Jesus, a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Escreve aqui nos comentários também, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, tá bom? Deus ilumine muito você.